O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, voltaram a ficar frente a frente nesta quinta-feira. Os dois prestigiaram a posse de Maria Tereza de Assis Moura na presidência do STJ. E quem tem as informações pra gente, direto de Brasília, ao vivo, é mais uma vez a Yasmin Costa. Yasmin, como foi esse novo encontro entre Bolsonaro e Moraes? Pois é, Lívia, esse encontro mais uma vez muito aguardado, justamente porque há 2 dias atrás o ministro Alexandre de Moraes autorizou aquela operação da Polícia Federal que mirou empresários bolsonaristas, e hoje foi esse encontro entre Moraes e Bolsonaro. Os dois sentaram praticamente um de frente para o outro, mas em nenhum momento eles trocaram olhares. Geralmente antes das cerimônias de posse, conforme vão chegando as autoridades, elas vão ali se cumprimentando. Muitas autoridades se reuniram nessa cerimônia de posse, além do presidente Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. O presidente do STF, Luiz Fux, também compareceu. Ministros do governo federal, como ministro da Economia, como ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, todos compareceram ali, ministro da Educação também. Eles se cumprimentaram ali em meio à plateia, vamos dizer assim, ao público que prestigiou essa posse da ministra Maria Tereza de Assis. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele chegou, não cumprimentou ninguém, sentou diretamente no local que estava reservado para ele, e boa parte do tempo ele ficou com os olhos ali grudados no celular. A gente não viu nenhuma interação entre o ministro e outras pessoas, tampouco o presidente Jair Bolsonaro. Lembro, inclusive, que a última cerimônia que eles tiveram contato foi a própria posse do ministro Alexandre de Moraes, no último dia 16 de agosto, onde eles, inclusive, Alexandre de Moraes e Bolsonaro, trocaram ali comentários ao pé do ouvido, mas dessa vez não houve nenhuma troca de palavras, gestos, olhares, nada disso. Eles ficaram cada um realmente no seu canto. Mas o que realmente aconteceu hoje, outro ponto antes de eu dar seguimento, foi a ausência do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que também era esperado, mas ele precisou faltar essa cerimônia por uma questão de saúde. Segundo informações, ele teve um problema no ombro e não pôde comparecer a essa cerimônia, precisou procurar auxílio médico e enviou no lugar dele a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. Fato é, a nova ministra do Superior Tribunal de Justiça tomou posse, Maria Tereza de Assis. Ela é a segunda, melhor dizendo, mulher a tomar posse como presidente do STJ. O mandato dela vai até 2024 e no discurso, assim que foi empossada, ela fez um discurso enaltecendo a independência, a transparência e também o diálogo entre as instituições. Vamos ouvir o primeiro discurso da nova presidente do STJ. Independência, transparência e diálogo entre as instituições públicas se mostram essenciais. Também imprescindível e inegociável o respeito aos direitos humanos. Aliás, é papel elementar do judiciário a proteção aos direitos e garantias postas na lei maior, sem exclusão de nenhum cidadão. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan a respeito desse encontro, nessa posse da ministra como presidente do STJ. Abro com você, Miguel Daúde. Esse encontro, ou pelo menos, se não chegou a ser um encontro muito próximo, mas essa reunião no mesmo local do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Alexandre de Moraes e da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, realmente não tem muito motivo para ter sido um encontro amigável, porque aconteceu pouco tempo depois da operação feita pela Polícia Federal, nessa semana, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, para cumprimento de mandados de busca e apreensão contra os empresários. Você estava falando sobre isso agora, que são apontados como conspiradores de um golpe caso o ex-presidente Lula vença as eleições neste ano. Quero te ouvir a respeito desse quase encontro que tem motivos para não ter sido muito feliz. Olha, Lívia, o que nós observamos o presidente Bolsonaro, ele tem uma transparência muito grande, né? Você olha para ele, você imagina o que ele está pensando, o que ele quer, e sem dúvida nenhuma essa foi uma oportunidade para que as pessoas pudessem ver, né, a sinceridade e a honestidade do presidente. Olha, eu estou aqui de frente com uma pessoa que
que eu não concordo com o seu posicionamento, então eu não tenho motivos, né, para rir para ele ou conversar ou mostrar ou ter um gesto, né, de diferente com essa pessoa que, sem dúvida nenhuma, está tendo uma posição, né, que beira, né, uma preocupação de que você está perseguindo. Então, esse encontro serviu para isso. Foi um encontro protocolar, né, que deu claramente para que a gente tivesse essa sensação, que olhando, né, as imagens, a posição do próprio ministro do Supremo e a posição do presidente Bolsonaro. Está aí, né, a sinceridade que a gente observa quando olha para o presidente da República. Agora, Cris, a gente viu que essa operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes provocou muitas reações, até em pessoas que usualmente vinham apoiando a atuação do ministro, né? Hoje, jornais de grande circulação divulgaram editoriais criticando Alexandre de Moraes. No meio jurídico também houve críticas. Alguns empresários que apoiaram a divulgação dos manifestos pela democracia também mostraram um certo incômodo com essas decisões mais recentes do ministro. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que já tinha vindo a público para criticar Moraes, hoje veio mais uma vez, apontando que seriam excessos ali nessa operação contra os empresários. Será que no meio jurídico também, como a gente viu aí nessa solenidade que aconteceu hoje em Brasília, na posse da nova presidente do STJ, será que no meio jurídico também está causando desconforto, está causando constrangimento a atuação do ministro Alexandre de Moraes, Cris? Não tem como, né, Vitor? Tá tudo muito escancarado, tá demais da conta. E aquela coisa que a gente vem falando já há algum tempo, é preciso que não apenas eu, outros comentaristas aqui, alguns repórteres um pouco mais ousados, digamos assim, estejamos colocando às claras para a população que não podemos nos calar. É preciso que de dentro do judiciário, já que é o próprio judiciário que provoca essa corrosão interna partindo das ilegalidades cometidas pelas cortes superiores, que o próprio judiciário agora comece a se manifestar. Veja, essa nova presidente do STJ fala em respeito aos direitos humanos. A gente está vendo ela falar isso um dia depois de empresários que não cometeram nenhum ilícito terem suas contas devassadas, sua conta pessoal devassada, sua conta de mensagens pessoal devassada por um suposto repórter denunciando algo que não é crime. Não é crime as pessoas dentro de 4 paredes, na mesa de um bar, numa conversa com seus amigos, com pessoas que são do seu círculo de amizade, falar mal de ninguém. Eles falam mal de quem quiserem, nós falamos mal de quem nós quisermos, ninguém tem nada com isso. Ficar bisbilhotando a vida alheia não é jornalismo. Conversas vazadas, não é conversa vazada, é fofoca. Isso é fofoca. E falar mal dos outros não é crime. A gente tem liberdade de expressão, inclusive para falar abertamente. Podemos ser processados, vou dizer de novo, por injúria, calúnia, difamação, se o ofendido assim o quiser. Mas ninguém de nós tem foro privilegiado para ser investigado por um ministro de uma corte como o STF e, pior, perseguido dessa forma absurda, tirânica, não tem outra palavra para falar. Como é que pode estar impedindo as pessoas de falarem em redes sociais? Vou citar especificamente o caso do empresário Luciano Hang, por ele participar de um grupo que 3 meses depois dele ter postado seu último comentário, teve um post lá falando que preferia um golpe. Veja, não é vamos articular, vamos fazer bombas caseiras, vamos jogar em tal órgão. Não. O cara falou que ele preferia um golpe, haver um corrupto condenado e descondenado por manobras do STF de volta na presidência da República. Foi isso. Teve, inclusive, um único empresário que curtiu, ele deu um joinha nesse comentário e ele também teve busca e apreensão, também teve o celular apreendido. Não se pode mais dar joinha em comentário de amigo, em rede privada. Isso virou crime no Brasil. Não podemos mais ficar calados. Eu tinha lido agora há pouco, Vitor, a notícia, li com atraso aqui a notícia do ex-ministro Marco Aurélio Mello. Ele não está só criticando as posturas e as ações do ex-colega de corte, Alexandre de Moraes. Ele está dizendo que tem vergonha de ter sido engambelado por um colega da USP, um ex-diretor da USP, e ter assinado aquela cartinha
pela democracia, ele está se sentindo enganado. Ele disse ali, colocaram para mim que era uma peça de juristas para reafirmar que a democracia veio para ficar. Usaram isso de forma política, ele está se sentindo usado. Veja, é um ministro que acabou de sair do STF falando isso. É preciso mais gente falar isso. É preciso mais órgãos públicos, representantes de órgãos públicos se unirem e virem a público. Eu vou citar de novo a OAB, vou citar de novo o Ministério Público e o próprio Judiciário. Se não houver essa união de brasileiros honestos, respeitadores da Constituição, este sim pró-democracia, a gente vai caminhar para uma tirania a passos largos. E tem gente fazendo proposta de governo que é tirânica, prometendo regulação de mídia, prometendo revogação de reformas. Vamos prestar atenção nisso, porque a gente está indo para um caminho muito, mas muito perigoso.